Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, aqui é o Dudu. Estou aqui novamente no episódio especial dos Estados Unidos, residência nos Estados Unidos, e trouxe de novo o Álvaro, o Edu Toledo e agora eu trouxe o Danilo Bacic, né? Todo mundo está fazendo residência aqui nos Estados Unidos e hoje a gente vai falar do processo de aplicação para residência nos Estados Unidos. Então vai falar dos steps, vai falar do que precisa ter. E eu gostaria de começar com a apresentação aí dos nossos convidados. Fala aí, Edu. Meu nome é Eduardo Toledo, eu estou fazendo a minha residência médica, primeiro ano UPerlem no Lincoln, depois eu vou fazer a minha residência de anestesiologia na Tufts e estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Boa. Vai lá, Álvaro. Tudo bem, pessoal? Sou Álvaro, estou fazendo o segundo ano de Internal Medicine aqui na Filadélfia, no Einstein. E agora o Dan, que não estava no último, mas é um grande amigo meu também. Fala aí, Dan. Olá, muito prazer, muito obrigado pelo convite em participar do podcast. Meu nome é Danilo, eu sou residente do segundo ano de Medicina Interna, Internal Medicine, da Universidade Rutgers. Boa. Então, já que você não estava aqui na última, Dan, eu vou começar perguntando para você. Como é que é o processo geral? O que eu preciso ter para poder aplicar, ter uma aplicação forte, é claro, para a residência nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante, né? Qual é a visão geral do processo para ser médico nos Estados Unidos, praticar a medicina nos Estados Unidos e fazer residência nos Estados Unidos? Bem, primeiramente é preciso que você esteja cursando faculdade de medicina ou tenha concluído o curso. Em segundo lugar, é preciso fazer os famigerados, famosos STEPS, que são provas para ser médico nos Estados Unidos. São as mesmas provas que os estudantes de medicina americanos fazem para entrar na residência. Não é uma prova a mais que os estrangeiros têm que fazer, são provas que todo mundo tem que fazer. Dependendo das suas notas dessas provas, que nós vamos falar exatamente ao longo do podcast como são, quantas são, e também das suas experiências de trabalho, de pesquisa, as suas experiências voluntárias, tudo isso conta para a sua aplicação. Você junta tudo, além de carta de recomendação dos seus mentores, das pessoas que te ajudaram no processo. Existe um sistema online onde você manda todas essas informações para os programas, entrevista nos programas, e aí você vai para o match. Você escolhe os seus programas preferidos e os programas escolhem os seus candidatos preferidos e um programa de computador junta os dois e você recebe um e-mail dizendo é para lá que você vai fazer a residência e você vai. É assim, mais ou menos em grandes termos, assim, em termos gerais. Boa, Dan. Hoje a gente vai falar mais do processo e a gente vai gravar um outro episódio para falar depois que você aplicou até o match. Como é que é essa fase final aí, que também é um desafio. O processo todo é um desafio, né? E então, vamos começar falando do Step 1? Quem quer começar falando? Álvaro? Vamos lá, Álvaro, fala aí do Step 1. O que é o Step 1? Então, o Step 1, ele praticamente cobra as matérias básicas da faculdade, então anatomia, fisiologia, patologia, tudo que a gente aprende lá no começo, em geral, da faculdade, que a gente tem a esquecer, genética, microbiologia. E eu acho que o material mais importante para estudar para essa prova, que é a mais difícil e a mais importante, é o UWorld, que tem um banco de questões em que cada questão é esmiuçada e são vários conceitos que você aprende. Então, é um material que não é feito para testar o nosso conhecimento, mas sim para aprender. E eu recomendo que seja usado desde o começo. E aí tem os outros materiais que a gente pode falar também. Isso é bem comentado na comunidade do Facebook também.
Tem o First A, que seria um resumão com todos os principais highlights aí do que precisa saber. Mas é um livro muito árido, assim, se você começar a ler do começo. Então você precisa entender os conceitos e aí ele é mais para uma revisão. Por isso que eu recomendo fazer questões desde o começo, que seria uma maneira de estudar de forma ativa, ao invés de ficar só lendo um livro ou ouvindo palestras, que é uma maneira passiva de aprendizado e que não memoriza tanto. Acho que e uma coisa importantíssima é que o Step One, principalmente para a gente como imigrante, ele é o seu cartão de visita. Então, é muito importante tirar uma nota boa nessa prova. E se você tira uma nota ruim, uma nota baixa, infelizmente você não pode repetir essa prova. Então, por isso que só é importante fazer só quando realmente estiver bem preparado. E para isso tem vários simulados também na internet, várias provas que vão ajudar aí a estimar o seu score. Du, quer acrescentar alguma coisa? Eu queria acrescentar de que o Step One possivelmente vai ser convertido para um score de pass ou fail. Então, a gente não vai ter mais um número depois dessa prova, né, que te dá um resultado. E a gente não sabe exatamente como isso vai afetar os imigrantes, né? Talvez a gente fique menos competitivo, porque a gente não tem a chance de mostrar né, alguma superioridade nos scores de uma maneira inicial, porque, como o Álvaro disse, esse era o nosso cartão de visitas. Mas a gente não sabe como isso vai afetar. Talvez isso nos dê mais oportunidades, talvez isso obrigue que as residências revisem mais aplicações, né, de forma mais detalhada, e isso nos traga novas oportunidades. É difícil saber como essa mudança vai se comportar, mas ela muito provavelmente vem em breve. Outra coisa que eu acho importante dizer é que existem materiais alternativos que são muito importantes. Tem o Anki. O Anki é um material que faz flashcards e hoje em dia é um dos materiais mais populares que as pessoas usam para estudar, né? Então as pessoas os estudantes, os candidatos ficam fazendo esses flashcards, assim, uma enormidade de vezes ao dia, e é um jeito muito bom de você criar uma memória permanente dos conteúdos do Step One. Tem um outro jeito que eu gostei muito de estudar para o Step One, que era um material chamado Sketch Micro, que usa uns filmezinhos, uns desenhos para te ajudar a memorizar os conteúdos de microbiologia. Sketch Micro só cobre farmacologia e farmacologia e microbiologia. E existe um outro material que eu acho sensacional, que é o Patoma. Ele revisa patologia, são alguns vídeos, eles têm um livro resumo, e é uma forma bem interessante de estudar. Eu acho que é essencial para quem quer fazer um bom score. Esses são alguns materiais que eu sugiro. Boa. Eu acho que o Step One, eu não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas é como eu vejo. Eu vejo o Step One principalmente como um filtro, assim. Porque os programas recebem, sei lá, 8.000, 7.000, 6.000 aplicações. Então, eles colocam o Step One como um filtro ali. É lógico, se você for bem nele, se você conseguir se destacar, é uma coisa para destacar. Mas, para a maioria das vezes, eu vejo como um filtro. Não sei o que você acha. O que você acha, Dan? Como que é mais ou menos a sua visão disso? E quais geralmente a média de corte, assim, a média dos programas de residência? Eu acho que o Step One ele tem funcionado como um grande filtro, principalmente para os candidatos estrangeiros, pois é um número objetivo que os diretores dos programas usam para comparar o candidato estrangeiro aos candidatos americanos. Entretanto, com as mudanças no Step One, ele passará a ser uma prova de passou ou não passou, sem uma nota objetiva. E essa mudança tende a favorecer candidatos americanos de faculdades tradicionais ou conhecidas, mas isso é só uma especulação, a gente não sabe o que vai acontecer. Só queria acrescentar ao que os meninos disseram, é uma prova que, obviamente, é em inglês, por incrível que pareça, as pessoas perguntam se a prova é em inglês ou não, se pode fazer em português, a resposta é não, não pode fazer em português. A prova é oferecida em várias cidades, inclusive no Brasil, não precisa ir para os Estados Unidos fazer a prova. É uma prova muito extensa, uma prova de 8 horas de duração, que tem 280 questões em média,
o número de questões varia de pessoa para pessoa. É uma prova cara também, ela custa, para fazer no Brasil, $1.090. E o conteúdo mais cobrado é um conteúdo de patologia mesmo, geralmente são questões muito contextualizadas clinicamente, tem uma vinheta clínica, um paciente de verdade, mas a pergunta que é feita sobre aquele paciente é sobre uma cadeira básica. Então, por exemplo, a pergunta seria: um paciente que vem com quadro clínico de pneumonia, esses são os exames, e aí a pergunta no fim é: o agente mais comum tem as seguintes características. Aí, A, membrana não sei o que lá. B, produção de toxinas. Então, é uma pergunta de microbiologia disfarçada de uma pergunta clínica. Seriam as perguntas mais comuns. E esses materiais que os meninos disseram, realmente, eu estudei pelo UWorld, fiz muitas questões. A gente não recebe nenhum dinheiro do UWorld. UWorld, se vocês quiserem patrocinar o podcast, por favor. Precisa de dinheiro, Mas a né? gente Você quer. realmente é um material excepcional, tem muitas questões, elas são muito bem escritas, muito bem feitas, é impressionante. Ela é até um pouco mais difícil do que a prova de verdade, eu pelo menos achei isso. Também tem o banco de questão é caro, né? Quem quer assinar para fazer. E quanto tempo demora, em média, para se preparar? Eu demorei muito tempo, porque eu não sabia direito o que eu estava fazendo, é muito árido, muito difícil no começo, você erra as questões, você fica meio desanimado, mas quando eu peguei mesmo o jeito e entendi o que eu tinha que fazer, eu demorei uns 4, 6 meses de estudo dedicado mesmo. E vocês, quanto tempo vocês demoraram para se preparar para essa prova? Como foi o processo de estudo de vocês? Tu? Eu acho que para mim demorou uns 9 meses de estudo bastante dedicado. Eu sabia que eu estava aplicando para uma especialidade bastante competitiva, que eu ia precisar de um score considerável, e eu não me permiti fazer a prova até chegar perto desse score que eu queria, e eu acho que valeu a pena. Então, eu acho que é muito importante a gente focar no material que seja bom. E eu vejo muita gente que se perde, por exemplo, com materiais que são mais, por exemplo, aulas que duram 4 horas sobre um tema só. E aí, quando elas começam a revisar um tema, o outro tema que ficou lá atrás há 4 meses está sendo esquecido. Então, eu me perdi um pouco no começo, até eu achar os materiais certos. Então, de tempo dedicado, eu diria que eu levei uns 8 meses aí, 6 a 8 meses. Bom, eu acho que, para mim, eu estava fazendo residência, eu levei 1 ano e pouco para fazer, mas eu não consegui estudar tanto. Eu acho que você consegue sentar e estudar, sei lá, muita gente estuda 6, 8 horas por dia, eu não tinha esse tempo. Mas se você consegue estudar 6, 8 horas por dia e consegue ter essa dedicação, já fazer um tempo menor. Acho que vocês concordam comigo, né? E uma Sim. coisa que eu queria acrescentar é os NBMEs, né? Como simulados, que o Álvaro falou, mas são simulados que você consegue se comparar e você consegue ver mais ou menos qual sua nota, onde é que você está ali, e você consegue fazer os simulados antes de marcar sua prova, porque a prova não é igual a prova de residência ou vestibular, que tem uma data específica. Você marca quando você quiser. E aí, quando você vai fazendo simulado, você vai vendo onde que você está, qual que é a sua nota mais ou menos, e quando você está perto da sua nota, aí você marca a prova. Certo? Alguém quer Exatamente. acrescentar alguma coisa? Olha, eu queria acrescentar que, se você está realmente interessado em passar por esse processo longo, difícil, procure outras pessoas para te ajudar, procure pessoas que já passaram pelo processo, procure grupos do Facebook, tem um grupo grande que chama USMLE Brasil, grupos do WhatsApp com outras pessoas, porque isso vai te ajudar muito, vai ajudar muito mesmo. Boa. Eu acho isso essencial. Eu fiz muito do processo sozinho, bati muita cabeça. Então, depois que eu descobri pessoas fazendo, como o Dan, o Álvaro, o Du, um monte de gente fazendo, começou a me ajudar, me ajudou muito. Então, acho que esse negócio de ter gente junto com você, amigos, te ajudando, é a melhor coisa que tem. Acho que o Dan e o Du estudaram juntos, né, pro Step One. A gente A estudou gente junto e fez todo muita dia. diferença. Boa. Alguma coisa a mais ou a gente já passa pro Step 2? Vamos passar para o Step 2. O Step Step 1, 2. assim, é a principal barreira, a maior de todas. Acho que tudo fica mais fácil depois do Step 1. Bom, então vamos para o Step 2, que o Step 2 divide em duas partes, CK e o CS. Esse ano está anômalo por causa do Covid, mas a gente vai falar como se fosse
o normal. Então, vamos começar falando do CK, beleza? Du, fala um pouquinho do CK pra gente. O CK é uma prova mais clínica, ela é a mais extensa de todas as provas, é uma prova que tem 9 horas de duração, é uma verdadeira maratona. Acho que uma das coisas mais importantes de se preparar para o Step 2 CK é a duração da prova, né? É você ter paciência de ler cerca de 320 questões, 8 blocos, né? Com um intervalo que é bem curto, é de 1 hora de intervalo, se você pular o tutorial de 15 minutos, né? E ah, é isso, é uma prova que é mais clínica, ela tem vinhetas bastante elaboradas, as questões ah, não costumam ser muito sobre o manejo clínico, mas sobre diagnósticos, algumas condutas mais gerais, e é mais ou menos isso. É uma prova bastante de resistência. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ó, o que cai nessa prova é aquilo que se aprende na faculdade antes do internato, mais clínico, né? Então, endócrino, cardiologia, gastro, hemato, cirurgia, ortop, emergência, imagem, raio-x, eletro. Mas pergunto para você qual que é o diagnóstico, qual o fator de risco, qual é o próximo passo, qual exame você pede. Prova também cara, $1.110 para fazer essa prova. E dá pra fazer no Brasil, né, também, essa. Isso, dá para fazer no Brasil também. É no mesmo lugar que faz, como que é? Prometric, né? Que você vai, tem uns computadores, tem várias regras para você não pode sair, tem regras para sair, você só pode sair entre os blocos, mas é, é, é um processo assim bem controlado assim para fraude, né? E Álvaro, que material você usou para estudar aí? Então, a gente não está sendo patrocinado pelo YouWorld, mas a minha resposta vai ser, aqui no CK, eu acho que é mais ainda, a única coisa que eu usei, e que eu diria que precisa, é o banco de questões do YouWorld, again, de novo. Nessa eu recomendaria, assim como no Step 1, fazer uma primeira passada, e de novo, as perguntas não são para te avaliar, mas são para te ensinar, então é muito importante ler toda a explicação das questões. Isso é muito importante, porque tem gente que acertava a questão e já passava para a próxima, ou então só lia o item lá que não entendeu, mas é importante ler inteira a questão, porque é um baita de um aprendizado para cada uma delas. É importante treinar resistência, então eu acho que desde o começo eu acho importante também, eu fazia as questões com tempo, então, e randomicamente, porque assim você já começa a se adaptar com a prova, porque a prova é uma prova de resistência e de habilidade com tempo. Você tem que, em média, 45 segundos, não, 90 segundos, 1 minuto e meio, para responder cada questão. As Então, em questões, assim, média. tem um monte de exames, né? Tem um monte de coisa. Você tem que filtrar a informação. Você nem precisa de toda a informação para responder. Então, isso é um desafio também, né? Você vê um enunciado gigante, às vezes é um estudo clínico e põe o estudo com 3 páginas. Então, você tem que saber exatamente onde está a informação que você tem que buscar para responder a pergunta. É Uma verdade. estratégia, talvez eu diria, é começar a ler a questão pelas perguntas e aí procurar depois a resposta na vinheta. Uma coisa que E o mais e outra, desculpa, Dudu, mas eu ia falar que é importante começar a fazer as questões desde o começo. Que, de novo, e aqui mais uma vez, as questões são um modo ativo de estudar, então eu não cairia na armadilha, sabe, de pegar um livro e querer ler todos os livros, ou ficar ouvindo palestras infinitas. Recomendaria fazer questões desde o começo aí para aprender de forma mais ativa. boa, concordo plenamente, cara, porque as questões têm um jeitão, e você tem que ir pegando o jeitão. E querendo ou não, o YouWorld ele consegue se aproximar do jeitão da prova real lá. E é o que o Dan falou, cara. Tem questão que é um artigo de 3 páginas e ele faz uma pergunta de epidemia, de estatística,
E você tem que saber filtrar, porque você tem 1 minuto e meio para fazer isso. Tem questão que o enunciado você leva 40 segundos, 50 segundos para ler. Então, para pensar, você vai ter 40, 30 segundos. Então, tem que ser meio no automático, é igual vestibular, sim. Às vezes tem questão de matemática, tantas vezes você já fez aquele, sei lá, Pitágoras, você já fez, você já sabe direto o que você tem que fazer. Então, fazer o banco de questão, além de você aprender, né? Porque o banco se aprende muito, não só com o que você erra, mas com o que você acerta também, porque as explicações são fenomenais, mas meio que pragmatiza o seu jeito de fazer questão. E o que eu sugiro, eu demorei um pouco para fazer o Step 2, porque eu estava na residência, e eu estava em estágios difíceis. E tem muita coisa do Step 1 que cai no Step 2 de novo. Então, tem gente que já faz uma folguinha depois do Step 1, sei lá, 1, 2 semanas, e já emenda o Step 2. E na minha experiência que eu vi as pessoas foram bem. Não sei o que vocês acham. O que você acha, Dan? Olha, eu acho que tem muito overlap, né, entre as provas. Você consegue transferir muito do conhecimento que você adquiriu para uma prova para a próxima prova. Por exemplo, o conteúdo de ciências do comportamento, saúde mental, que cai no Step 1, é muito parecido com o conteúdo de psiquiatria do Step 2. O conteúdo de estatística também é muito parecido. Também tem questões de bioética que são muito parecidas, e o conhecimento básico, querendo ou não, ajuda você a responder as questões clínicas. Eu acho que também é muito importante você aprender como chutar, porque, obviamente, tem uns 10% das perguntas da prova que ninguém sabe a resposta. Realmente, assim, se você não fez uma pesquisa específica naquele campo, ou se você não é um grande especialista, você não tem como saber aquilo. Não é um conhecimento, assim, que a maior parte das pessoas tem. Uns 5, 10% das perguntas. Tem também algumas perguntas que são experimentais. Então é importante fazer os bancos porque você consegue reconhecer. Tipo, tem pergunta que você lê e você fala, meu, não tem a menor chance de eu saber isso. E passa pro próximo, entendeu? Principalmente quando as alternativas são genes ou coisas assim muito esotéricas, tipo, a alternativa A é CX355, a alternativa B P, tipo, uma mutação, não tem como saber. Saber chutar e passar para a próxima é muito importante também, principalmente no Step 1. Boa. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que a prova é uma prova de reconhecimento de padrões. Não é necessariamente você decorar todo o conhecimento, é você saber que quando algumas palavras-chave aparecem, aquela pergunta está esperando aquela resposta específica. Você não precisa necessariamente ter decorado todo o assunto, né? Uma outra coisa é que o banco de questões, o U-World, ele é feito de uma forma que todas as alternativas dadas são respostas possíveis, né? Se você mudar um pouquinho aquela vinheta, aquela resposta seria a correta. Então, é um banco que é muito bem feito, porque você tem que prestar muita atenção nesses detalhes, né? Nesse reconhecimento de padrões. Eu vi algumas pessoas que estudaram de jeito diferente para o Step 1 e para o Step 2. Para o Step 1, elas decidiram decorar o conhecimento todo, e para o Step 2, elas decidiram fazer a prova dessa forma, né, com um reconhecimento de padrão. E as diferenças nos scores são bem significativas. Acho que aprender a estudar para as provas, aprender a encarar as provas é muito importante, né, e o banco de questões tem essa função. Boa. Mais alguma coisa? Acho que dá para passar para o CS, né? Sim. Só O que dizendo eu o tempo acredito. de estudo, que antes Ah, de boa. vocês passarem para a próxima, é mais fácil de estudar para o Step 2 CS. I'm sorry, desculpa, falando I'm sorry porque o meu dia inteiro é inglês, eu me converti assim numa pessoa que responde em inglês. Então, dizendo sobre o tempo de prova de estudar, para o Step 2 CK é menos que o Step 1, eu acho que eu demorei uns 3 meses para estudar, foi muito mais tranquilo, porque são coisas mais palpáveis que você consegue pensar no dia a dia, raio-x, eletrodiagnóstico, síndromes, e menos coisas básicas. Boa. E provavelmente a importância do CK vai aumentar muito se o Step 1 passar a ser só pass ou fail. Porque aí vai ser o score que vai ser passar a ser o seu grande cartão de visita, né? Que era o Step 1 antes. Verdade.
Uma coisa que eu fiz que eu achei que foi bom, como eu estava longe da pediatria, estava longe da obstetrícia, eu acho que eu fiz 4 meses para estudar. Um mês eu fiquei estudando só pediatria, GO e cirurgia, porque como eu estava na clínica, né? Fiquei só estudando isso. Aí depois dos outros 3 meses eu fui pro UWorld e fiz só o banco de questão. Me ajudou, porque me relembrou tudo, assim. Mas bom, vamos pro CS. É que Álvaro, ajuda muito que o que mais cai na prova também é clínica, né? Metade da prova. fala aí. Falando que metade do CK, assim, ou a maior parte das questões é questão de medicina interna mesmo. Isso ajuda. Foi sorte para mim. Álvaro, fala aí um pouco do CS, então. Tá, o CS é a prova prática. É uma prova de habilidades clínicas que envolve boa comunicação. Ela é totalmente em inglês e com atores no estilo OSCE. Ela acontece só aqui nos Estados Unidos, infelizmente não dá para fazer no Brasil, em 5 diferentes cidades. Então, Filadélfia, Atlanta, Chicago, Houston e Los Angeles são as 5 cidades. Um desafio já começa com agendando a prova, porque normalmente as datas se esgotam com muita antecedência, então as pessoas têm que se programar bem, principalmente porque muitos prestam o CS perto de aplicar, e a prova também leva um tempo para ter o resultado, então é importante marcar assim, com 4 a 6 meses de antecedência. E essa prova tem 12 estações clínicas, como eu falei, com pacientes. Então você tem 15 minutos para entrar na sala, se apresentar, tirar a história focada com o paciente, fazer o exame físico, explicar para ele os seus achados, perguntar se ele tem alguma dúvida e sair. Isso em 15 minutos é bem desafiador e eu diria que o maior desafio, de novo, é o tempo, o seu maior inimigo. E aí depois você tem 10 minutos para escrever tudo que você conseguiu aí de informações, os seus diagnósticos diferenciais e o seu plano no computador. Essa prova ela tem 3 intervalos, então normalmente você faz bloquinhos de 3 mais 3 mais 3 mais 3, com um intervalo de 1 hora no meio, dando aí um total de 8 horas. E ela tem 3 principais aspectos que eles usam para avaliar. Então, um é o ICS, que é basicamente a sua habilidade em fazer as perguntas certas e o exame físico focado e criar o seu diagnóstico diferencial e o Assessment and Plan. O outro é o CIS, que é a maneira como você se comunica com o paciente e a relação interpessoal de comunicação com eles. E a outra é simplesmente a sua proficiência no inglês, que é um aspecto mais subjetivo, e os atores eles vão te dar uma nota que vai ter a ver com o quanto que eles tiveram que se esforçar para entender o seu inglês ou não, quanto que foi natural para eles. E aqui é muito importante que o sotaque, eu não acredito que seja algo importante, mas sim a maneira, o grau de esforço que os atores têm que fazer para entender você ou não. E não é uma prova simples, é uma prova que cria muita ansiedade. É uma prova difícil porque a gente, no Step 1, no Step 2, a gente tem vários simulados e a gente tem uma boa noção de como vai ser lá na hora e de que nota vai tirar. Enquanto que no CS, você não tem um simulado, muitas vezes, a não ser que você faça um curso preparatório, e fica mais incerto qual vai ser o seu desempenho lá. E daí que é importante, né, a gente fazer aí, muita gente acaba fazendo, nem todo mundo, curso preparatório, que aí eu acho que alguém vai poder falar melhor. Alguém de vocês fez esse curso preparatório? Eu fiz o curso preparatório, eu acho que é essencial. Existe um curso preparatório que é um pouco mais famoso, que fica na Flórida, num lugar chamado Port Charlotte. O nome desse curso em português é SHE-MEDUS. É um curso bem caro. Eu, quando fiz a prova, eu achava que a prova era um pouco mais pro forma. Ela tem um índice de aprovação bem bom, mesmo entre os estrangeiros, e eu caí do cavalo. Eu falhei nessa prova,
e ter uma falha nos seus steps é uma coisa que fala muito contra a sua aplicação, né? Sempre que você tem uma falha nas provas, depois você tem uma grande barreira a ser superada depois nas entrevistas, para conseguir as entrevistas. Então, eu acho que é uma prova um pouco subestimada, porque ela, em teoria, seria mais fácil, mas as pessoas, assim, para os candidatos, eu aconselho que eles se preparem muitíssimo bem antes dessa prova, porque um fail nas suas credenciais pega muito mal, né? Faz tudo ficar muito mais difícil. Esse curso é um curso que simula as estações que você vai encontrar na prova. Ele realmente, assim, os atores conseguem deixar um ambiente bem parecido com o que você vai encontrar no seu dia de teste. Eu acho que o inglês era uma grande preocupação para mim e acabou nem sendo tão problemático. Eu acho que realmente o importante é você estudar, estudar, estudar para você pegar o jeitão das questões. Quando você aprende as palavras-chave que eles querem ouvir, a forma com que você deve escrever o texto, a prova fica mais fluida. Assim, acho que a gente tem um desempenho melhor. Outra coisa que é importante é que para essa prova, por incrível que pareça, o tempo que você leva para digitar é importante. Então, se você não tem nenhuma habilidade com digitação, acho que isso é difícil, né, em 2021, mas se isso é uma questão para você e era para mim, você vai consumir muito tempo da sua prova. Então, essa é uma habilidade que você vai ter que praticar antes de ir para o dia, né, para o dia real. Boa. E Dan? Infelizmente o CS não tem o Dragon. Não tem. Ô Dan, como é que você estudou pro Step 2? Eu fiz o curso também, o Chimedos, na Flórida, fui junto com o Du, nós fizemos junto, ficamos no hotel juntos, estudamos juntos. Assim, essa é uma prova que não é uma prova de medicina, não é uma prova de conhecimentos técnicos médicos, é uma prova de habilidades clínicas. Então, o que eles querem saber não é se você sabe qual é o tratamento de alguma coisa, você inclusive pode falar coisa errada para o seu paciente, porque o paciente, teoricamente, é um amador. Você pode dar diagnósticos absurdos, você pode, enfim, dar aconselhamentos que não tem a ver com o caso. Não é tipo se a resposta é certa, é mais assim, se você sabe falar com o paciente, você sabe se comportar na consulta, consegue reagir às emoções do paciente, consegue demonstrar empatia quando o paciente chora, ou quando o paciente está bravo, quando o paciente reclama, você sabe examinar o paciente, então você tem algumas checklists assim de exame físico e manobras de exame físico que você tem que fazer para pontuar, e também se você sabe escrever no prontuário. Aí sim, quando você escreve no prontuário as suas hipóteses diagnósticas e os exames que você decide pedir, eles são corrigidos por um médico ou por uma pessoa técnica, né, que vai avaliar. Então, eu fiz o curso é de 5 dias, depois eu pratiquei por uns 5 dias com amigos, fiz práticas por Skype, também ao vivo com alguns amigos que estavam prestando a prova, e foi suficiente para mim. Eu acho que se você tivesse 10 dias ou 2 semanas de estudo dedicado todo dia, você consegue passar nessa prova. Eu acho que os principais desafios são mesmo aprender a documentar coisa no prontuário. A gente não sabe como escreve o exame físico em inglês, se você nunca fez estágio nos Estados Unidos, como você escreve a história em inglês. Isso é um pouco difícil. Os diagnósticos e os casos são muito simples. Eu, pelo menos, os que eu tive, assim, eram casos muito simples, do ponto de vista médico. Era mais para você demonstrar as suas habilidades clínicas. Boa. E também é uma prova bem cara. Eu, inclusive, quando fui fazer a prova, fiz questão de almoçar 2 vezes, porque foi o almoço mais caro da minha vida. Muito cara. É muito caro, porque tem a viagem e o preço, né? O preço, quanto que é o preço? É $2.000? Horrível, Deixa eu ver aqui. É muito caro, é muito caro. Eu acho que São mais de mais de $1.000. $2.000. Eu Mais não a lembro viagem, quanto né? foi. Eu vou buscar aqui enquanto a gente fala, já já eu dou essa informação pros ouvintes. Ótimo, Marcos. E aí, bom, e o que eu fiz em um mês o estudo, né?
eu peguei o First Aid, o First Aid tem alguns casinhos, né? Tem acho que 40 casos, e eu fiz com o Pinho, que era um amigo meu de residência. E a gente, um fazia com o outro, e depois fazia 15 minutos de exame físico e consulta, e depois escrevia no computador o prontuário. E no First Aid e no Kaplan também, você tem como eles querem que escreva o prontuário. E uma coisa que me ajudou é ter feito estágio fora. Na residência, eu fiz um estágio fora, nos Estados Unidos, e por sorte minha foi de paliativos, né? Que o pessoal é muito focado em empatia. E eu achei muito esquisito o jeito que os americanos tratam os pacientes, assim. Não sei se vocês notaram isso, né, em comparação com o Brasil. Mas é tipo muito, nossa, me desculpe, você deixa posso examinar essa parte? Você se incomoda se eu levantar sua camisa? Muito obrigado por deixar eu te examinar. Tem que falar essas coisas, né? Porque isso que conta no communication and interpersonal skills, né? Não sei, o que você achou disso? Ó, só busquei a informação, é $1.580 a Tá. taxa da prova, então é caro. Então, o curso que eu fiz tinha uma psicóloga que ela treinava a gente a demonstrar empatia, linguagem corporal, como segurar a prancheta, como bater na porta, como apertar a mão do paciente, olhar, todas essas coisas de linguagem corporal. São também importantes, eles davam dicas sobre a roupa para você usar no dia. E a forma de demonstrar empatia e de reconhecer emoções que não estão demonstradas por palavras, por exemplo, quando o paciente aparenta estar desconfortável, preocupado ou com dor, é importante você reconhecer, você parece preocupado, tem alguma coisa passando pela sua cabeça, você quer dizer alguma coisa? Então, tudo isso é importante de você treinar e tem vários livros e manuais que podem te ajudar com isso. Boa. Alguma coisa a mais? Step 2? Não, é só assim, estuda, não subestima, dá para você se preparar relativamente rápido, em algumas semanas, em um mês, mas apesar de ser perfeitamente possível de passar com um estudo relativamente curto, é importante não subestimar e levar a prova a sério. Boa. Vamos para o Step 3, então. Quem quer falar? O Du já fez? Eu já fiz o Step 3. O Step 3 para mim foi de longe a prova mais fácil. Eu fiz o Step 3 logo depois de fazer o Step 2CK. O Step 2CK é uma prova que exige conhecimentos clínicos e o Step 3 é extremamente parecido, ele aborda as mesmas questões, mas a abordagem é um pouco diferente. Então, o Step 3 foca-se um pouco mais num conhecimento assim, de manejo clínico, né, de qual é o tratamento e bastante conhecimento estatístico, né, de como interpretar um estudo clínico, de como se atualizar como médico, né, mas o conteúdo mesmo é medicina, né, então você está vendo as mesmas questões médicas só com assim, um viés diferente na hora de perguntar. É uma prova muito cara, ela é uma prova que é exigida para um determinado tipo de visto, que a gente já conversou sobre, que é o visto H1B. É uma prova que tem que ser feita nos Estados Unidos, e de todas as provas, ela é a mais extensa, porque apesar ela não durar 9 horas como o Step 2CK, né, ela é dividida em 2 dias. Né? Então, o primeiro dia tem 6 blocos de 1 hora, e você tem um total de 7 horas de prova, né? O segundo dia tem 6 blocos de, em vez de 1 hora, 45 minutos, com menos questões, né? No primeiro dia os blocos são de 40 questões, no segundo dia os blocos são de 30 questões. E aí você tem uma coisa chamada CCS, que são os casos de computador, que é uma coisa interessante, mas bastante fácil de se preparar. Eu acho que com 2 semanas no máximo, você aprende o jeito de fazer as questões do CCS, e é interessante, é um videogame, na verdade. Você tem questõezinhas clínicas que você tem que conduzir. Você dá o próximo passo,
e aí algo acontece com o seu paciente, você dá uma nova conduta, e você vai vendo os resultados aí do que você está fazendo de forma interativa. É uma prova que assim, é relativamente fácil, ela costuma aumentar o seu score, né, no Step 3 e não diminuir. A maioria das pessoas vai bem nessa provinha, mas ela demanda um certo tempo para aprender o tipão das questões, assim, né, que seria o sistema de computador deles. Esse joguinho, a gente não tá sendo patrocinado pelo eWorld, mas o eWorld ele tem um joguinho igualzinho, assim. Você vai lá e ele tem, sei lá, 25 casos, ou não sei quantos casos, você joga o joguinho igualzinho, até os casos podem ser o que vai cair na sua prova. Eu tenho muitas críticas a esse joguinho, porque o primeiro caso que eu peguei é um caso que eu via todo dia na residência, não vou falar aqui que não pode, não quero ser preso, mas aí você fez o diagnóstico, tinha que fazer a conduta, esperar 1 hora para poder continuar o tratamento. Aí eu botei lá para reavaliar o paciente em 1 hora. Daí acabou. Aí eu não fiz nada, eu devo ter zerado essa questão. Mas bom, foi só um desabafo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Álvaro, você tem alguma coisa para falar? Acho que não, acho que a gente cobriu bem aí sobre como é essa prova. E ela não é uma prova obrigatória, né? Deixar claro aqui. Você precisa, não é obrigatória para aplicar, mas ela acaba fortalecendo um pouco, ajuda no visto, e geralmente os americanos eles aplicam no primeiro ano de residência, eles fazem essa prova no primeiro ano de residência. Alguma coisa? Eu acho, por ela ser muito semelhante ao CK, eu acho que vale muito a pena fazer logo após o CK para já se livrar das provas e também porque é muito parecido. Eu, por exemplo, ainda não fiz o Step 3, no estado onde eu faço residência. O Step 3 ele é obrigatório para você entrar no terceiro ano de residência, então você precisa fazer até o final do segundo ano de residência. Eu já tenho a minha data marcada, estou fazendo lá o eWorld, difícil de fazer com a residência, plantão, mas a sorte é que também a maior parte dos casos é de medicina interna e são coisas que você acaba aprendendo na residência e na sua vida prática, né? Eu acho que se eu tivesse como voltar no tempo, eu teria feito logo depois de fazer o Step 2 CK, porque é uma prova com conteúdo muito parecido. Boa. E agora a gente pode falar da application, né? Como melhorar a aplicação. Que tal falar de pesquisa? Olha, um tema que ajuda muito e eu acho que vai cada vez mais ser um diferencial para os candidatos estrangeiros. Quando nós tivermos a mudança do Step 1, tiver Pass-Fail, as outras coisas, ou seja, a pesquisa, suas experiências de trabalho, estágios, vão ajudar mais. Eu acho que a pesquisa, se você puder ter feito pesquisa na sua vida, se você tiver feito pelo menos alguns relatos de caso, ou então um artigo ou dois originais, mesmo que você seja coautor, isso já é uma coisa que te diferencia bastante em relação aos outros candidatos. Eu, por Boa. exemplo, tive o privilégio de fazer um ano exclusivo da minha faculdade. Eu fiz a faculdade em 7 anos, porque eu fiz um ano só de pesquisa, e foi um diferencial muito grande. Eu acho que em todas as minhas entrevistas, as pessoas me perguntaram bastante sobre a minha experiência de pesquisa. Então, assim, se você ainda está na faculdade ou mesmo na residência, tem algumas publicações que você pode mostrar na sua aplicação, uma coisa que vai te ajudar muito. Boa. Que mais? Estágio, né? Clerkship e observership. Primeiro, qual que é a diferença, né? E como isso ajuda na aplicação? Quem quer falar? Álvaro ou Du? Eu quero falar um pouco. Os clerkships e os observerships são bastante importantes por motivos diferentes. A diferença entre o clerkship e o observership é que o clerkship quase sempre é feito durante a sua faculdade de medicina. Você precisa estar associado a uma faculdade de medicina no Brasil para atuar como estudante de medicina numa faculdade americana. O observership pode ser feito durante a sua faculdade,
né? Mas aí você não vai ter um contato prático com os pacientes, você vai ficar só observando, né? Como o nome diz, observership. Mas geralmente é feito quando você termina, depois que você já terminou a faculdade, você já é um médico formado, você não tem mais a chance de ter contato imediato com os pacientes, que a gente chama de uma experiência hands-on, né? Porque para isso você precisa estar associado a uma faculdade de medicina no Brasil, você precisa pagar um seguro, né, de malpractice, né, um seguro que não, para caso alguma coisa aconteça, né, aqui nos Estados Unidos a medicina é muito judicializada, você está legalmente protegido, né? Você, durante os clerkships, conta como um estágio da sua faculdade, então você ganha crédito na faculdade, você tem uma nota, né, uma avaliação objetiva, e nos observerships não. A importância dos observerships é a experiência de trabalho, né? Mas principalmente nos dois casos é a rede de contatos que você vai criar, né? A nossa função quando a gente está fazendo, seja um observership ou um clerkship, é impressionar os seus avaliadores, né? Os profissionais que trabalham naquela instituição. Por quê? Porque são esses profissionais que vão te escrever as cartas de recomendação, são esses profissionais que vão abrir caminhos para que você consiga entrevistas, né? E depois que você tem uma entrevista, se você impressionou muito algum desses profissionais, algum desses professores, né? Eles vão entrar em contato com os programas em que você entrevistou para te recomendar. E aqui nos Estados Unidos, essa rede de contatos, né, esse networking, é extremamente importante durante a aplicação. Eu vi algumas pessoas que tinham scores excelentes acabarem sem um match, e outras pessoas que não tinham um score tão bom terem uma boa rede de contatos e acabarem dando match em lugares muito bons. Então, eu acho que né, quando você vem aqui para estagiar, seja num clerkship ou num observership, você tem que dar o melhor de você, porque você está aqui para impressionar, né, para criar esses contatos, para que essas pessoas se sintam dispostas a advogar por você. Eu acho que é isso. Álvaro, quer acrescentar alguma coisa? Eu concordo bastante com o que o Du falou. É mais desafiador você impressionar quando está no observership, porque você não pode colocar a mão na massa, mas aí tem alternativas que você pode tomar também para tentar, de alguma maneira, se destacar e conseguir algo mais substancial. Por exemplo, se você encontrou algum caso que seja mais interessante, você pode, de repente, oferecer para escrever, ajudar a escrever um relato de caso e, de repente, conseguir essa publicação. E aí você vai impressionar, com certeza, o attending que estiver te avaliando e ainda vai ter uma publicação extra para incrementar seu currículo. Então, isso seria uma dica, por exemplo, para quem não tem a opção aí não teve a opção de fazer o estágio quando estava na faculdade. Eu acho isso essencial, assim, tipo, conseguir, porque assim, muitas vezes você faz o observership ou clerkship e você aplica 1 ano, 2 anos depois. Então o cara esqueceu de você. Aí você vai pedir uma carta de recomendação, que a gente vai explicar que precisa, e ele não sabe quem é você. Então acho que você pegar e vamos fazer uma pesquisa junto, vamos escrever um case report junto, você acaba se envolvendo mais com a pessoa por um tempo além do tempo do observership ou do clerkship, que você fica lá 1 mês, 2 meses, você vai levar mais uns 2, 3 meses para escrever o paper, e isso acaba criando um vínculo maior e uma carta mais forte. Não sei se vocês concordam. Com certeza, eu acho que os estágios são muito importantes, tanto para você obter as cartas de recomendação, que são obrigatórias para a sua aplicação, você precisa de 3 cartas de recomendação no mínimo, quanto para você aprender como funciona a medicina nos Estados Unidos, você ter contato com a realidade clínica, ver como as pessoas passam visita, como elas falam sobre o paciente, como é a cultura de trabalho, como se escreve no prontuário, todas essas coisas que vão te ajudar muito quando você também começar a fazer a residência. Eu acho que seria muito difícil de começar sendo um interno, um residente do primeiro ano, sem nunca ter feito nenhum estágio e cair de paraquedas. Acho que seria um trauma, assim. E também
eu gostaria de dizer que, infelizmente, cada dia é mais difícil de conseguir encontrar oportunidade de fazer clerkships e observerships. Eu acho que foi uma das principais dificuldades que eu tive no processo. Eu fiz um observership na Universidade de Miami, que é um programa tradicional que recebe brasileiros, estrangeiros, latino-americanos, chama Harrington Program. Se você tem interesse, procure esse programa. Acho que está fechado pelo Covid, mas deve reabrir. E os outros estágios que eu fiz foram através de contatos, né? Networking, isso é muito importante. Mandei e-mail para, sei lá, centenas de programas nos Estados Unidos inteiro, e muitos desses observerships também você precisa pagar para fazer. Não sei como foi a experiência de vocês procurando oportunidades de estágio também. Para mim, assim, a experiência foi um pouco diferente quando eu estava procurando os estágios. Realmente o networking ajudou demais. O Álvaro me ajudou muito, outros amigos me ajudaram. E aí, quando eu estava durante os meus observerships, eu conversava com outros attendings para cavar outros observerships, né? O que eu acho importante de ser dito é que quando alguém te oferece, eu não paguei pelos meus observerships, né? Porque eu consegui eles por contatos. Quando você faz um observership, a pessoa que te aceita, ela está fazendo um enorme favor para você. Essa pessoa não tem nenhuma obrigação de te receber naquele programa e ela não ganha nada para isso, né? E geralmente essas pessoas que são muito generosas recebem muitos outros alunos durante o ano. Então, para que você se destaque, né, você tem que ter o entendimento de que você está ali para trabalhar, de que você está ali para demonstrar o seu melhor lado, né? E quando você é um estagiário que não pode tocar no paciente, tudo isso é muito difícil. Você chega lá e se sente um pouco deslocado, você não sabe o quanto você pode oferecer para ajudar, né? Geralmente as pessoas que recebem os observerships são bastante paranoicas com o fato de você não poder tocar no paciente, porque eles querem poder continuar ajudando outras pessoas, né? E eles não querem descumprir nenhuma regra. Então é bastante desafiador, assim, ser um observer, causar uma boa impressão, né, se sentir confortável o suficiente para oferecer ajuda, sem ultrapassar nenhum limite, e ser proativo o suficiente e encontrar pessoas que estejam dispostas a participar dos seus projetos pessoais, né? Então você tem que ser o mais cativante possível, tem que levar os seus melhores Uhum. sorrisos, né? Tem Chegar que tratar cedo, exato, sair chegar cedo, sair tarde, tarde, com certeza. fazer apresentação, fazer aulinha de coisa que os americanos amam, doença de Chagas, leishmaniose, dengue. Nossa, eles vão achar incrível. E faz e seja bem prestativo. Às vezes tem tarefas assim não médicas que precisam ser feitas, tipo mandar fax para o hospital. Vai e seja a pessoa mais legal do mundo. E assim, aproveite o seu estágio mesmo. É isso aí. Bom, vamos pro próximo. O que mais que a gente tem para falar? Olha, eu acho que falar um pouquinho sobre a ordem das coisas. A gente falou do Step 1, falou do Step 2 CK, do Step 2 CS, Step 3 que não é obrigatório. Num ano normal, né, num ano que não é o Covid, a gente tem todas essas cartas de recomendação, todos os steps e as notas, não, com exceção do Step 3 que não é obrigatório, o seu currículo e uma carta que você escreve chamada Personal Statement, ou seja, é um documento que você conta a sua história, a sua personalidade, se apresentando para o programa. Tudo isso você manda até o dia 15 de setembro através da internet, num sistema eletrônico que chama Eras. E aí você começa a esperar ansiosamente pelo convite das entrevistas, que vem em outubro, mais ou menos, outubro, novembro. E aí em novembro a janeiro tem as entrevistas e no dia 15 de março, geralmente, o match. Mas a gente vai falar sobre essas próximas etapas, acredito que num próximo podcast. Boa, é isso aí. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Então valeu, gente. Agradeço vocês estarem aqui. É bom fazer isso com vocês, porque são meus amigos. Então, obrigado, Dan. Obrigado, Du. Obrigado, Álvaro. Vamos se encontrar.
esse mês que vem, com certeza. Com certeza. E Com grande certeza. abraço. Então, Abraço. Valeu, Dudu. Abraços. Um abraço, pessoal. Muito obrigado.